Hoje nós vamos falar sobre um texto do Salmo 33, versículo 3, que diz a última parte: toque com arte e com júbilo. O que nós temos visto em nossas igrejas nos últimos tempos são os extremos. Tem igrejas em que as pessoas exercem muito a arte, tocam com arte, com perfeição. Elas realmente se aperfeiçoam na arte de tocar o seu instrumento. E isso é muito importante. Mas falta nesses grupos o júbilo. E outras pessoas só têm júbilo e não têm arte. Esses dois extremos me fizeram refletir sobre essas coisas que eu observo na maioria das igrejas. E muitas igrejas eu observo muito júbilo e pouca arte. Especialmente, não me refiro a essa capacidade refinada de se tocar um instrumento, que isso aí é arte. Mas eu percebo que muitos dos nossos instrumentistas, eles não se aperfeiçoam no seu instrumento, na arte de tocar o seu instrumento musical. E eu observo, às vezes, cantores solos e grupos de louvores que tem muito grito. Nem é júbilo, é grito. São solistas que cantam com uma voz gritante. Elas não têm melodias, não tem uma melodia na sua voz, não tem uma voz bonita para cantar. E vejo homens também que começam a cantar com vozes gritantes, como se cantar alto e gritar fosse trazer a presença do Espírito Santo. Acho que Davi tinha plena razão para dizer: toquem com arte e com júbilo, porque a arte deve ser parte de todos aqueles que trabalham na obra de Deus. Jesus fazia as coisas com perfeição. Jesus ele era irretocável. Ele fazia as coisas perfeitas. E nós precisamos aprender também a fazer as coisas com perfeição. Se você tem ou toca um instrumento musical, deve aprender a tocar aquele instrumento da melhor maneira possível, com arte. E se você canta, deve estudar e deve treinar a sua voz para que sua voz não seja gritante. Existem muitos cursos hoje disponíveis em muitas áreas, para cursos para voz, para cantar com a voz bonita, e cursos para aprender a tocar o seu instrumento. Mas o que a gente observa é esta gritaria, como se fosse uma aparência de poder, como se fosse uma aparência de santidade. E não é uma aparência de santidade. E tem outras pessoas que não sabem sequer tocar os seus instrumentos. Eu compreendo. Em algumas congregações simples, em lugares simples, o irmão toca o seu violão e o seu teclado dentro dos limites que ele sabe tocar, porque ele faz para Deus. Tudo bem, mas o meu incentivo é: você deve aperfeiçoar-se na arte de tocar. Por que eu tenho certa reserva às vezes contra os bateristas? Porque os bateristas, eles não tocam com arte. A maioria dos bateristas que eu encontro em nossos cultos não tocam com arte. Eles sabem batem muito bem, mas é um barulho às vezes seco, é um barulho que entra no seu ouvido, que incomoda, que perturba. Mas outros bateristas eu conheço, sabem tocar com arte, sabem bater, entende, no ritmo certo, e não batem com força, e não perturbam os irmãos. Então este salmo deve ser lembrado por todos. E eu quero deixar aqui a dica: toque com arte e júbilo. Não apenas arte e nem apenas júbilo. Toque com as duas coisas, arte e júbilo. Deus abençoe você.